Oi, gente, boa noite. Uma alegria estar com vocês aqui na nossa live, onde a gente vai falar sobre o envio missionário em um mundo em transformação. A gente está no YouTube, no Facebook e no Instagram da MIAF, então sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com o Charles, um amigo. Charles é mobilizador da MIAF. Já serviu no campo com a MIAF, agora está no processo de retorno. Charles, boa noite, prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, Paulo, boa noite aos amigos e irmãos que estão participando aí dessa live. Com certeza vai ser um tempo abençoador para todos aqueles que irão participar, irão desfrutar desse momento. Eu queria também fazer uma boa noite para todo mundo que está acompanhando. Tem gente, como eu disse, gente no Face, gente no YouTube, gente aqui no Instagram. Obviamente que quem está aqui no Instagram não vai conseguir ver a nossa apresentação, só vai ver a nossa fala e a nossa interação. Depois também não vai conseguir participar do momento que a gente vai ter de perguntas e respostas. Antes de começar e colocar aqui a nossa apresentação e começar a falar sobre esse tema, eu queria lembrar que no final da live, você vai ter que ficar até o final, para aqueles que se inscreveram no link que nós enviamos, e está no link, está no Instagram da MIAF, tem lá o link. Você vai concorrer a um kit de livros que a gente vai disponibilizar para vocês e também uma vaga gratuita no curso do SIM, da MTB, de cuidado do missionário. Então, para quem estiver com a gente aí até o final, vai poder concorrer. Beleza, gente, eu quero compartilhar com você rapidamente sobre o tema. Eu quero abrir o tema, expor alguns pensamentos, e depois nós vamos trabalhar, conversar, nós vamos falar juntos aí. Vocês podem já ir escrevendo suas perguntas, os seus comentários, e eu e Charles depois vamos interagir com você dentro aí desse universo que é o envio missionário em um mundo em transformação. Há muita coisa para se falar sobre isso, e a primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui e pensar é que nós estamos, sim, vivendo num mundo em transformação. E eu diria que há pelo menos 3 grandes revoluções hoje acontecendo, ou mudanças significativas hoje acontecendo no mundo. A primeira delas é tecnológica, né? A gente está vivendo num momento cada vez mais tecnológico, onde há uma infinidade, gama de oportunidades de interação, de novas aplicações, de um mundo completamente novo para muitas pessoas, e isso influencia o trabalho missionário e também o envio missionário. Basta dizer aqui que nós estamos fazendo uma live em 3 plataformas diferentes, com pessoas interagindo de diferentes lugares. Isso é uma novidade que há pouco mais de 15, 20 anos atrás a gente nunca imaginaria. Nós estamos numa transformação filosófica, há um novo pensamento sobre o mundo, há um novo pensamento sobre como devem ser as coisas, e nós vivemos, inclusive, numa guerra filosófica nos dias de hoje. E por que não, né, não lembrar aqui da globalização? O mundo está cada vez mais perto, o mundo está cada vez mais próximo, e essa é uma realidade da qual a gente precisa lidar nos nossos dias. E aí, pensando em tudo isso, nós precisamos refletir primeiro, se o nosso envio missionário, aquilo que nós fizemos ou temos feito até os dias de hoje, eles continuam sendo relevantes, as metodologias, as práticas, se elas continuam sendo relevantes, o que a gente precisa modificar, o que a gente precisa manter, o que a gente precisa repensar. E é interessante a gente pensar o seguinte, que a história do envio missionário é a história de gente que decidiu obedecer a Deus. Quando nós falamos de envio missionário, a primeira coisa que precisa vir à nossa cabeça é que nós estamos falando de pessoas que decidiram obedecer a Deus. E quando a gente vai olhar aí os primeiros capítulos da história bíblica,
a gente vai ver Abraão, a gente vai ver Moisés, a gente vai ver Josué, a gente vai ver os profetas de Israel, e as características de cada um deles, ou a maior característica de cada um deles é o fato de que todos eles tinham, no seu chamado ou no seu envio pela parte de Deus, uma característica que era a obediência. Todos eles eram extremamente obedientes. Então, não importa se o mundo está mudando, não importa o quanto a tecnologia está influenciando, não importa o quanto as questões filosóficas do mundo estão presentes hoje, não importa quanto a globalização interfere ou não no nosso dia a dia. Quando nós falamos de envio missionário, a primeira coisa que nós precisamos nos lembrar é necessariamente sobre a obediência. O envio missionário começa quando há obediência, né? No Novo Testamento, a gente vai ver o envio do missionário que marcou toda a história da humanidade. A gente vai ver Jesus sendo enviado, né? E vendo como ele tem características também muito pontuais ali. Primeiro, ele é o Messias de Deus, descrito lá em Isaías, né? Ele é o enviado de Deus, né? Ele é chamado fora do tempo, do Cronos, né? Ele é chamado para usar a palavra, ou seja, a boca. É uma das características que nós precisamos trazer para o envio missionário nos dias de hoje, é nos recordarmos que nós fomos chamados para a proclamação do Evangelho. E aqui, proclamação, eu quero chamar a tua atenção para a proclamação verbal do Evangelho. Tornar realmente as boas novas do reino audível, né, para as pessoas. A outra coisa é que o chamado de Jesus é um chamado com proteção divina. Deus o chama, Deus o envia e Deus manifesta a sua proteção, a sua bênção sobre ele. Outra característica é um chamado para o cumprimento na história humana. Por isso que a gente sempre fala que o ministério de Jesus, ele é um ministério encarnacional. E o nosso envio e o nosso trabalho missionário, da mesma maneira, precisa ser um ministério encarnacional. Se a gente fizer uma análise rápida da nossa história recente, a história missionária recente no Brasil, a gente vai ver algumas características também. Primeiro, nós tivemos o primeiro momento foi de inserção missionária no Brasil, ou seja, nós estávamos recebendo missionários no Brasil. Então, o primeiro período missionário, da história missionária, é o período do receber missionários. E nesse momento, a gente recebe diferentes missionários de diferentes lugares, diferentes países, para servir aqui e para trabalhar aqui. E com o passar dos anos, né, o Brasil, então, é visto como campo missionário, né? Quando as pessoas olhavam para o Brasil, eles viam o Brasil como campo missionário. O que a gente tem, a partir ali da década de 80, o despertamento missionário acontecendo no Brasil, e na década de 80 a gente tem um evento, que é um marco, que é o primeiro congresso do Comiban no Brasil, onde a declaração mais forte, a declaração que mais causa impacto é a declaração dizendo o seguinte: o Brasil não é mais um campo missionário, o Brasil agora é um celeiro de envio de missionários. E então é a partir aí da década de 80 que muitos movimentos, ou uma boa parte dos movimentos de envio missionário começam a acontecer. No entanto, se a gente for fazer uma análise dos últimos anos, a gente também vai ter e vai identificar que houveram aí teologias ou modismos ou situações que, a expressão aqui, tratoraram, né, passaram por cima da missão e do envio missionário, prejudicando, de certa forma, o crescimento desse envio missionário. E por que a gente precisa refletir sobre esse tema? Qual é a importância da reflexão, né? Primeiro, porque a gente precisa definir o que é missionário.
como a gente tem definido e como nós vamos definir quem é o missionário, quem é a figura do missionário, né? Segundo, qual é a compreensão da igreja hoje sobre quem é o missionário, né? Terceiro lugar, qual o lugar do missionário dentro da estrutura da igreja hoje? Como lidar com essa ideia e com essa situação de que nós temos pessoas na nossa igreja local que hoje se sentem vocacionadas por Deus para servir em um determinado lugar, e eles são, então, aquilo que nós chamamos de missionários, estão dentro de uma estrutura que nós chamamos de igreja, e aí a gente precisa perguntar qual é o lugar deles dentro do ambiente da igreja. E, por fim, o que entendemos por enviar missionário, ou fazer o envio missionário em um contexto geopolítico, né? Então, essa é a necessidade da gente refletir esse pensamento sobre o missionário, sobre a igreja e sobre o envio por parte da igreja em relação ao missionário, para que a gente entenda todo esse movimento. Quando a gente está falando de envio missionário geopolítico, obviamente que a gente está aqui enfatizando muito o ministério missionário transcultural, obviamente, né? A gente também está aqui enfatizando o fato de que existem ainda lugares e etnias que nós chamamos de não alcançadas ou não engajadas, e por isso, então, eu já posso afirmar de antemão que o envio missionário continua sendo extremamente necessário no mundo em que estamos vivendo hoje. Há quem diga, e há quem defenda, na verdade, que o envio missionário hoje já não é tão necessário, ou que o envio missionário hoje não é mais o papel da igreja, ou função da igreja, por diferentes fatores. Por exemplo, há quem defenda que hoje, com o uso da tecnologia, e a gente citou a tecnologia aqui como uma das grandes transformações, não precisamos mais mandar missionário, porque a gente pode fazer isso aqui que a gente está fazendo. A gente pode fazer uma live e usar aplicativos e usar a internet para pregar o evangelho. Eu acho e eu creio que parte da transformação realmente inclui o uso da internet, dos aplicativos, da tecnologia para o avanço missionário, mas a tecnologia ela não substitui o envio e o ministério encarnacional. Então, dessa forma, o envio ainda é necessário. Dessa forma, o envio ainda é relevante para o avanço do evangelho no contexto global. Outra coisa que muitas pessoas têm dito é sobre a globalização, né? Como o mundo hoje está cada vez mais próximo, então que eu não preciso investir em envio missionário a longo prazo, porque hoje eu saio daqui em menos de 16 horas, eu estou lá na África, eu posso fazer um impacto e regressar. Os impactos ou essas viagens que nós chamamos aí de curto prazo, elas são importantes, elas são necessárias, elas são relevantes, mas elas não substituem o ministério encarnacional. Elas não substituem o fato de que o movimento de plantação de igreja passa necessariamente pela convivência de missionários com a comunidade, com o povo, com as etnias das quais eles vão estar servindo. O processo de plantação de igreja leva tempo, e o processo de plantação de igreja precisa de um ministério encarnacional. Se a gente der uma olhada hoje no mapa do mundo, né, em termos de religiões monoteístas e grupos não religiosos, essa é a situação que a gente tem. Então a gente vai perceber, por exemplo, que há uma grande concentração no norte da África, Oriente Médio, Sudeste Asiático, de povos que ainda necessitam da presença do Evangelho. E é claro que você olha o Brasil e fala assim, puxa, então o Brasil
é cristão, a gente não precisa mais enviar missionários, o que não é verdade. No Brasil nós temos hoje cerca de 80 etnias indígenas, sem a presença missionária, sem o avanço do evangelho entre eles, e mesmo em lugares de maioria cristã, no caso da África, por exemplo, você ainda tem grupos étnicos em diferentes países completamente isolados do evangelho. E para esses lugares onde não há nenhum cristão, não há nenhuma igreja acessível, a única maneira do evangelho chegar até eles definitivamente é através do envio missionário. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Pergunta, talvez, o que impede a igreja brasileira de enviar ainda mais missionários transculturais? Vale a pena dizer aqui que nos últimos anos as pesquisas que têm sido feitas, especialmente pela MTB e pelo Comiban, têm mostrado que há um aumento missionário significativo, inclusive, ao longo dos anos, nós temos enviado cada vez mais missionários. Mas o que ainda precisamos fazer para enviar ainda mais missionários, especialmente missionários transculturais? Alguns anos atrás, algumas organizações, como a MTB, a CEPAL, o Comiban e o Movimento de Lausanne, produziram um documento com a presença de 40 líderes evangélicos, que representavam aí diversas organizações. Esse encontro aconteceu em 2012, e aí eles trabalharam para responder essa pergunta: o que é preciso fazer para enviarmos ainda mais missionários? Talvez você fale assim, nossa, mas essa pesquisa já está ultrapassada, 2012, já se passaram aí quase 10 anos. É interessante a gente olhar para essa pesquisa, e eu trouxe ela exatamente porque eu acho que ela é esse ponto de partida para a nossa reflexão. Porque já lá naquela época a gente estava identificando algumas tendências de transformação no mundo, e a gente estava propondo algumas ações que pudessem nos ajudar a sermos mais efetivos em termos de avanço no envio. Algumas nós avançamos, outras vocês vão perceber que quando a gente faz uma análise, elas continuam extremamente relevantes, elas continuam extremamente presentes e necessárias, porque aquilo que a gente previa há quase 10 anos atrás, que poderia haver uma transformação no mundo muito grande, hoje elas são uma realidade, já são uma transformação já em andamento, que já se demorarmos muito para pegarmos o time, a gente perde e já tem uma retransformação aí acontecendo. E aí também se identificou possíveis impedimentos para o envio de mais missionários transculturais no Brasil. E aí foram levantados ali em blocos. E o primeiro bloco era razões bíblicas e teológicas, né? Então, por exemplo, em termos de razões bíblicas, eu vou pegar a minha cola aqui, porque do jeito que eu estou aqui eu não consigo ver bem. Ausência de compreensão da centralidade do discipulado. Essa era uma das razões. Gente, é importante a gente lembrar que o mandamento de Jesus é para que a gente faça discípulos. Não é para que a gente simplesmente pregue o evangelho e deixe, né, abandone o lugar. Preguei, agora acabou aqui o meu trabalho. Não. O mandamento de Jesus é para fazer discípulos, e nesse sentido, nós aqui eu estou querendo dizer, a igreja precisa entender a importância do discipulado e do fazer discípulos, para entender que esse é um processo que não acontece no estalar de dedos, esse não é um processo que acontece de uma hora para outra. Se você conversar com missionários que trabalham no mundo muçulmano, eles vão te dizer, olha, o processo de discipulado de uma pessoa que está saindo de uma religião como o islamismo para o cristianismo e para ser discípulo de Jesus é um processo que demanda muito tempo de discipulado, né? Outra coisa, a falta de disposição para o sofrimento como resultado de uma teologia equivocada.
Olha só, isso foi escrito lá 10 anos atrás, eu acho que hoje isso é sim uma das características que precisam ser mudadas, uma das características que precisam ser trabalhadas para que a gente tenha um envio missionário cada vez mais evidente, mais real. Por quê? Quando nós falamos de povos não alcançados e de lugares não alcançados, nós estamos falando dos lugares mais difíceis. Alguém disse uma vez, falou, Paulo, toda live, todo a encontro que você está, você usa essa mesma expressão, mas é porque ela é verdade. O que falta alcançar hoje são os lugares mais difíceis. Difíceis do ponto geográfico, difíceis do ponto religioso e difíceis do ponto geopolítico. Então, são lugares difíceis, onde, inclusive, o sofrimento é parte inerente do ministério. Por exemplo, você vai para um lugar onde você não pode pregar abertamente o evangelho, você vai para um lugar onde não é possível se apresentar como cristão, ou onde há uma perseguição mais pontual a cristãos. É preciso entender que o sofrimento nesse sentido é parte da vida cristã. E quando a gente nega o sofrimento, e a gente tem algumas teologias e algumas linhas teológicas que negam o sofrimento, quando a gente faz isso, a gente acaba criando uma mentalidade que impede ou que atrapalha o envio missionário. A mesma questão sobre a teologia da prosperidade, né, onde tudo que envolve o evangelho tem a ver em receber, em vir para mim e não em doar, e não em dar ao outro. Então, isso também gera dificuldade no envio missionário, né? E os 3 pontos aí, a ausência de compreensão do discipulado, a falta de entendimento do sofrimento e a falta de disposição ao sofrimento, e a teologia da prosperidade, são 3 pontos que levam ou que reforçam o quê? O egoísmo, o individualismo e o antropocentrismo, características que são completamente antagônicas à obediência missionária. Se você chegou agora, lá no começo eu disse o seguinte, que a obediência é o fator fundamental para um aumento no envio missionário. Então, se eu tiro a obediência, eu tenho dificuldade no envio. E se eu alimento egoísmo, individualismo e antropocentrismo, eu estou alimentando características que são antagônicas à obediência e antagônicas ao envio missionário. Falta uma teologia bíblica de vocação, e aqui eu quero abrir um parênteses, porque eu acho que nós evoluímos muito, nós avançamos muito no que diz respeito à teologia bíblica sobre vocação. Basta dizer aqui do Vocari, né? Alguns de vocês conhecem esse movimento, um movimento para a juventude que foi realizado, ou que foi idealizado pela MTB, e o Vocari tem essa função de trazer uma palavra específica sobre vocação, de ajudar o jovem a entender a sua vocação. Então, de certa forma, eu diria que nessa questão da vocação, a gente tem já dado passos pontuais que contribuem, nesse caso aqui, para o avanço, né? E, claro, pobreza bíblica que leva a uma falta de compreensão do que é a Missio Dei, né, a missão de Deus, e a compreensão equivocada de que tudo é missões. Essa é uma expressão muito comum, se tudo é missões, nada é missões. Há, sim, uma confusão sobre o que é realmente o trabalho missionário, o que não é o trabalho missionário, como se desenvolve o trabalho missionário ou não se desenvolve o trabalho missionário. Outras características que foram levantadas sobre a questão bíblica e teológica. Missões se tornou um departamento da igreja e não a razão de ser da igreja. Também aqui há uma mudança. Há igrejas já que compreendem o seu papel como um papel missionário. Eu vejo, sim, né, eu diria quase que um novo, né, uma nova força em relação à igreja nesse sentido. Uma outra característica, a desobediência e falta de compromisso com a palavra. Essa aqui eu achei interessante, né? O jeitinho brasileiro afetando a teologia. Então, no final, Deus dará um jeito e não precisaremos nos preocupar com isso.
né? Isso, de certa forma, aqui, por exemplo, esbarra em algumas teologias que dizem, não, condenação eterna não é alguma coisa assim realmente real. Lá no final, Deus vai resolver salvar todo mundo e tá tudo certo, e vai ficar tudo bem, né? E uma coisa aqui interessante, a resistência ao papel da mulher solteira em missões. Eu não sei quantas mulheres aqui estão nos assistindo, mas quem me conhece, acompanha a minha liderança aqui na missão, eu tenho dito isso sempre. Nós temos pouquíssimos homens solteiros servindo no campo, e a grande maioria dos solteiros, mas a grande maioria maciça dos solteiros servindo no campo hoje são mulheres. Por quê? Desculpem aqui os homens solteiros, mas as mulheres são muito mais resilientes no trabalho missionário. Elas demonstram uma resiliência maior para se manter no campo, uma resiliência maior para enfrentar os desafios do campo missionário, mais do que os homens. Essa é uma realidade, né? Só que daí nós temos um outro problema. Qual é o problema? Há uma resistência por parte da igreja a mulheres solteiras, né? Que colocam, inclusive, em xeque a sua capacidade, que colocam em xeque aqui a sua autoridade para desenvolver o papel missionário. Mas, se hoje nós tirarmos as mulheres solteiras do campo, eu me arrisco a dizer que nós vamos perder provavelmente muito mais do que 1/3 de toda a força missionária brasileira, se não mais. Eu não lembro aqui os dados, a gente tem os dados de quantas mulheres, quantos solteiros, quantas são mulheres, quantos são os homens, mas a verdade é que a mulher solteira no campo hoje, ela é fundamental e ela é responsável pelo grande avanço missionário brasileiro. Mas ainda temos uma resistência muito grande ao papel da mulher solteira no campo missionário. E aí, então, nós temos as razões eclesiológicas relacionadas à igreja. Eu vou precisar correr um pouquinho mais aqui para dar tempo da gente trabalhar aqui as perguntas. Secularização da igreja é uma realidade que a gente precisa lidar, inclusive hoje, nos dias de hoje. O movimento de crescimento de igreja que enfatiza somente o crescimento local da igreja, e não a igreja como agente de transformação, a igreja como a protagonista do avanço do evangelho. Né? Denominacionalismo, que leva à falta de unidade das igrejas, muitas vezes. Isso afeta o envio missionário. E, de novo, a gente está no mundo de transformação, a gente está no mundo que eu falei das características filosóficas, né? Muitas vezes se fecha dentro ali de um pensamento dentro do contexto da igreja e não se abre ou não fica aberto aí para a unidade, para a participação coletiva. Né? Igrejas frustradas com projetos missionários que não deram certo, e aqui eu quero também abrir um parênteses e dizer que muitas vezes a culpa é de missionários e das agências missionárias. Eu posso dizer isso como líder de uma agência missionária, porque são projetos que não são cumpridos, são projetos que muitas vezes não são levados a cabo como deveriam ser levados, e tudo isso, então, causa frustração na igreja, e a igreja acaba, então, quase que desanimando, né, de dar continuidade a participar. Igrejas que são profundamente materialistas, igrejas que fazem um grande investimento na construção de templos, de estruturas, em detrimento à participação no envio missionário, e aqui eu quero dizer o seguinte: não tem nada de errado em construir templo, tá? A questão aqui não é essa. Mas quando você faz isso em detrimento ao envio missionário, aí a gente precisa, talvez, repensar. E deixa eu parar aqui, dar um alô aqui para o pessoal da MIAF no Canadá, que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, muito legal. A MIAF tem 7 escritórios de mobilização em todo o mundo, regiões receptoras no continente africano, então muito legal ver eles aqui participando com a gente.
Outra característica, um movimento de mega igrejas, que geram igrejas que gastam grande parte da sua energia e recursos financeiros no funcionamento da própria máquina. De novo, não tem nada errado de você ter uma grande igreja, né? Agora, quando você tem uma grande igreja e a grande maioria dos seus recursos financeiros ou humanos, ele acaba sendo destinado para manter a estrutura, você vai ter dificuldade, isso vai definitivamente atrapalhar o envio missionário e o avanço do trabalho missionário, né? E essa questão de custo-benefício, né? Muitas vezes, quando você tem um vocacionado, por exemplo, no ambiente da igreja, e essa pessoa chega assim e fala, olha, eu tenho um chamado missionário, eu quero ir lá para a Ásia ou lá para a África, servir como missionário. Muita gente pergunta, tá, mas o que a nossa igreja vai ganhar com isso? O que nós vamos ganhar enviando você para lá? É muito melhor ter você aqui, porque aqui você vai ser muito mais frutífero, né? É essa relação de custo-benefício, mas o que nós vamos ganhar com isso? Nós não ganhamos nada, quem ganha é o reino de Deus. É o reino de Deus que avança, é o evangelho que avança entre os povos não alcançados. E o terceiro bloco de características que atrapalham o envio missionário, então, que foram levantados, são as razões estratégicas, treinamento e envio. E aqui vou usar minha cola aqui de novo, porque aqui ficou em cima, e aqui a gente tem, de novo, algumas características interessantes. Primeiro, falta de investimento na formação de pastores. Pastores normalmente não recebem treinamento em teologia bíblica de missões. E aí, eu vou já te dar a oportunidade, se você é pastor, líder de uma igreja, eu queria te perguntar, porque isso foi uma característica que a gente identificou há 10 anos atrás, que me parece que ainda, em alguns lugares, de alguma forma, ainda estão presentes. Quantos de vocês estão nos assistindo aqui, ou no YouTube, ou aqui no Instagram, ou no Facebook, que são pastores e não tiveram uma formação, um treinamento em teologia bíblica de missões no seminário? Fala aí, põe aí e diz pra gente, né? Graças a Deus, hoje existem vários seminários, vários lugares de formação pastoral que já incluíram no seu currículo a área de teologia bíblica de missões, mas a gente ainda tem alguns que não tem. Olha só, o William aqui no Instagram está dizendo, olha, eu não tive. É exatamente isso. Como que a gente desenvolve uma visão missionária nossa como pastores e depois desenvolve uma visão missionária lá na nossa igreja, na nossa comunidade, para enviar mais missionários, se nós mesmos não recebemos esse tipo de treinamento? Então, precisamos pensar nisso. Segundo, teologia bíblica de missões não é ensinada nas igrejas, é uma consequência. Se eu, como líder, não recebi conhecimento missiológico, eu não recebi ensinamento sobre a missão de Deus, obviamente eu vou ter dificuldade para trabalhar isso no meu contexto de igreja local, né? E isso gera o quê? Falta de visão, compreensão clara da missão de Deus. Falta de unidade das igrejas, agências denominacionais e interdenominacionais, já falei isso como uma característica bíblica, teológica, mas também é uma característica aqui relacionada a treinamento, a estrutura e tudo mais, né? Hoje, nós precisamos, o contexto brasileiro hoje para envio missionário, e aqui detalhe também, isso também é uma característica desse mundo em transformação. A globalização trouxe muitos benefícios, mas ela também nos deixou cada vez mais suscetíveis, financeiramente falando, a fatores externos, né? Por exemplo, se você fizer um levantamento aí em relação a recursos financeiros, você vai perceber que a nossa moeda caiu muito nos últimos 15 anos, por exemplo. A desvalorização foi tremenda. Isso é fruto da globalização. E hoje, então, cada vez mais para enviar missionários, nós precisamos de muitas igrejas, muitos parceiros para sustentar ou outro missionário ou um outro projeto. E a falta de unidade faz o quê? Não, mas o fulano de tal não é da minha denominação, ele não é da minha igreja, ou ele não é da minha linha aqui de teológica ou de pensamento, então nós não vamos sustentar esse projeto missionário. Falta unidade.
ausência de conscientização da responsabilidade missionária da igreja. E o preparo missionário que está sendo oferecido, às vezes, é inadequado, né? Nós precisamos enviar, sim, mas precisamos preparar bem. Missionários para esse novo mundo em transformação precisam ter uma boa preparação. Precisam realmente receber orientação, preparo, que primeiro esteja de acordo para o lugar onde ele vai, né? Esteja de acordo com o contexto do qual ele vai servir. Ele precisa ser orientado, preparado, ele precisa ser ensinado de acordo com o lugar onde ele vai, para que ele possa responder às situações que ele vai ter à frente, ministeriais, pessoais e tudo mais. Vamos lá, vamos tentar avançar aqui para dar o tempo da gente ir para as perguntas. Liderança das igrejas e das organizações missionárias não estão sabendo lidar com as mudanças que estão ocorrendo no cenário mundial e que afetam a forma de fazer missões. Essa é uma realidade. A gente está fazendo essa live exatamente por isso, para falar sobre essas transformações. Por exemplo, nós não sabemos o que fazer com o movimento de diáspora no mundo. Hoje eu postei lá no meu Instagram lá, um vídeo pequeno falando aí sobre esse movimento migratório que voltou a acontecer do norte da África em direção à Europa, especialmente ali na Espanha. Se nós, como igreja, entendermos, se nós, como igreja, compreendermos o nosso papel e as mudanças que estão ocorrendo, nós vamos começar, por exemplo, a ter uma possibilidade de ser mais efetivos na missão transcultural, às vezes sem sair da nossa casa. Entendeu? Por exemplo, nós temos falado hoje sobre os nossos novos vizinhos. Nós, aqui na MIAF, temos o sonho, né, e trabalhamos para alcançar os somalis. Enviar missionários para a Somália hoje é extremamente difícil, mas há milhares e milhares de somalis vivendo nos Estados Unidos, vivendo no Canadá, vivendo na Europa, e eles podem ser alcançados nesses lugares. Então, olhar o cenário, entender as mudanças que estão acontecendo, né? Entender que a missão transcultural ela não tem a ver com o ponto de vista geográfico somente. Hoje, a missão transcultural ela acontece, às vezes, no atravessar da rua da sua casa. Vocês ficariam surpresos o quanto o número tão grande de imigrantes, por exemplo, que nós temos hoje aqui vivendo no Brasil, e ficariam surpresos em saber que muitos desses imigrantes eles são de etnias, ou de povos, ou de lugares aonde o evangelho ainda não chegou. E nós temos a oportunidade de alcançá-los aqui perto de nós. Geração Y, falta de modernização das agências que não se adaptaram à realidade que vivemos e mantém metodologias e currículos ultrapassados que não conseguem atrair mais a geração jovem. Essa é uma realidade. E aí eu posso falar aqui também como líder de uma organização. Muitas vezes nós não sabemos comunicar com essa nova geração. E olha, eles têm vocação, eles têm chamado, eles têm o desejo, mas, sabe, vou usar a expressão que eles usam, meu filho está aqui acompanhando, não dá match. Eles não sabem, eles ficam sem entender como podem fazer parte, porque são tantas regras, são tantas coisas que não fazem parte da sua experiência. Organizações que usam sistemas, metodologias, processos que não fazem parte do universo dessa geração Y, né? E outras gerações, na verdade, geração Y aqui já podia ter mudado. Como eu peguei a pesquisa lá, na verdade, nós já estamos à frente aí em termos de geração. Então, nós, como agência missionária, precisamos comunicar bem, né, com essa nova geração. A ausência de projetos consistentes que desafiam a geração atual, e a igreja não está sendo informada sobre o que está acontecendo no movimento missionário mundial. Falta informação, né? A gente tem tentado trazer cada vez mais informação, e a informação é fundamental. Como que você, pastor, você interessado na obra missionária, vai definir onde ir, como ir, aonde servir, se nós não somos informados, se nós não temos informação chegando para a gente?
E essa é uma questão também que envolve a transformação. Como que a informação não chega, sendo que nós vivemos num mundo tão tecnológico e tão globalizado hoje? Todo tipo de informação chega. A informação missionária muitas vezes não chega. E a gente precisa refletir sobre isso. Deixa eu falar aqui. Falta de ensino sobre missões transculturais e missões locais, e aí há uma confusão sobre uma e a outra situação. Não há mobilizadores suficientes de missões. E aqui eu já vou fazer um desafio, o Charles vai entrar aqui depois, ele vai lembrar a gente disso. A MIAF está recrutando mobilizadores locais. Se você quer ser um mobilizador local na sua igreja, se você quer ser um mobilizador local na sua cidade, nós queremos pessoas, mobilizadores locais, gente que abrace a visão, que abrace a pregação do evangelho no continente africano, especialmente entre os não alcançados. E se você tem interesse, depois fala com a gente, manda aí um recadinho para a gente nas redes sociais, a gente vai falar com você sobre isso, mas precisamos de cada vez mais mobilizadores locais. As agências missionárias não têm sido servas da igreja local. A agência missionária não envia missionário. Quem envia missionário é a igreja. O princípio bíblico é esse. As agências missionárias servem de suporte, de servas, essa é a expressão que está aqui, para a igreja local. Isso é muito importante a gente entender, né? Para que a gente possa aumentar o envio missionário. Envelhecimento da liderança missionária, agravado pelo fato de não passar o bastão. Isso é uma realidade, né? A gente precisa de gente nova nas nossas organizações. Aqui no escritório da missão, a gente tem, todo mundo é novo. Eu sou o único que não é novo, e eu tenho bastante gente nova aqui, que é para baixar a idade. Como a minha vai aumentando, eu vou trazendo gente nova para a gente ter cada vez mais a idade, cada vez mais numa média baixa, mas é uma verdade. A gente precisa trazer uma nova geração de líderes para liderar as nossas organizações. E a insistência de que é necessário saber inglês para ser um missionário transcultural. Saber inglês é bom, ajuda, mas não pode ser uma obrigação e a gente precisa pensar nisso. Claro, se você quer se comunicar com o mundo hoje, o inglês é extremamente necessário, mas ele não pode ser impedimento para que as pessoas cheguem no campo. A falta de conhecimento de novos modelos, não vai dar para a gente falar sobre isso, mas missão empresarial, BAN, profissionais em missões e até mesmo as questões de curto prazo, falta de ênfase no despertamento vocacional, formação missionária a partir da igreja local, a gente precisa ter a formação missionária a partir da igreja local, né? A gente precisa que na igreja surja o treinamento, surja a primeira formação, o primeiro contato, né, com a obra missionária, né? E aí nós temos o terceiro bloco, e eu vou passar bem rápido aqui, razões sociais e econômicas, né? A gente tem o secularismo da sociedade que afeta a igreja e afeta as questões financeiras, desenvolvimento econômico brasileiro, aqui é interessante, o desenvolvimento econômico brasileiro, em vez de gerar maior compromisso com a obra missionária, os cristãos têm se tornado cada vez mais materialistas. Gente, quando isso aqui foi escrito, o Brasil vivia um bom momento financeiro. Interessante, né? O Brasil vivia um bom momento financeiro. E aí o que acontecia? Segundo a concepção de quem fez a pesquisa, é que, olha, o Brasil está tendo uma melhor situação financeira e em vez de investir cada vez mais no avanço missionário, no envio missionário, está cada vez mais investindo nele mesmo, no seu próprio reino, na sua própria vida, sendo cada vez mais materialista. E aí eu me pergunto, hoje a gente tem uma realidade diferente financeira. Se lá na frente a situação financeira do Brasil, econômica do Brasil melhorar e melhorar significativamente, basta a gente lembrar, né, que há 10 anos atrás, quando a gente falava de sustentar um missionário com $500, a gente estava falando de R$1.000. Hoje, quando a gente fala de sustentar um missionário com $500, a gente está falando de mais de R$2.500. Então, vamos dizer que a gente volte para uma situação econômica boa, o que vai acontecer? Nós vamos ter um engajamento financeiro maior na obra missionária ou nós vamos ter uma geração que é cada vez mais materialista e cada vez mais vai acumulando para si?
Essa é uma situação a pensar. E, de novo, a globalização vai passando por ciclos. Como a nossa economia é vulnerável, a gente sempre vai ter esses altos e baixos, altos e baixos. E a pergunta é o que a gente vai fazer quando a gente tiver essas situações. Falta de clareza vocacional para a geração atual e faixa etária dos 25 aos 35 anos, mais preocupado com a ascensão profissional, falta de disposição para deixar tudo para trás. É que eu quero explicar que esse deixar tudo para trás não quer dizer que você abandona a sua profissão, abandona o seu conhecimento, não é nada disso. Deixar para trás aqui diz respeito em não buscar a ascensão profissional no sentido de, eu vou ser o melhor médico com a melhor clínica. Não, eu vou ser médico para servir no campo missionário, no sentido de colocar o seu conhecimento, a sua profissão, o seu treinamento, a sua formação à disposição do reino de Deus. Bom, e aí a gente precisa pensar em possíveis soluções. Como a gente retoma o envio missionário, pensando nas transformações que o mundo está vivendo. Lembrando que a gente falou de 3 transformações principais, a tecnológica, a filosófica e a globalização. Primeiro, nós precisamos produzir novos cursos, projetos que promovam a formação missiológica de pastores e líderes das igrejas locais. Um dos nossos irmãos aqui, e outro aqui no YouTube e aqui no Instagram, disseram, olha, eu sou pastor e não recebi formação missiológica, precisamos formar. Multiplicar o número de mobilizadores. Gente, nós precisamos de gente apaixonada por missões, que peguem a causa missionária. Olha, nós temos um grupo no Telegram de oração, e eu tenho falado para algumas pessoas, gente, vamos mobilizar a igreja para orar. Às vezes nós temos situações acontecendo na hora no continente africano, e por causa da tecnologia, olha que bênção, a gente pode compartilhar um pedido de oração naquele momento. Isso é muito legal. Então, para isso, a gente precisa ter cada vez mais mobilizadores, mais gente engajada em fazer com que as necessidades, os desafios, as informações referentes ao campo missionário cheguem cada vez mais rápido à igreja, às pessoas, aos cristãos, para que a gente tenha esse movimento acontecendo a todo momento. Promover o ensino de missões nas centenas de instituições de ensino bíblicos teológicos ao redor do Brasil, a gente falou sobre isso. Promover uma revisão do currículo, metodologia e pressuposto dos centros de treinamento missionário. Então, se não tem uma formação adequada para aquela realidade missionária, aquele lugar onde você está indo, se a orientação não é viável, então a gente precisa rever o nosso currículo, a nossa orientação, a nossa formação. E gerar reflexão teológica para definição e divulgação de uma teologia bíblica da vocação. Né? Investir nisso daí. E por fim, eu quero trabalhar aqui com vocês caminhos que nós precisamos trilhar para o envio missionário, para que a gente seja mais efetivo no envio missionário. Então, primeiro, o caminho insubstituível da igreja enviadora. Gente, de novo, quem envia missionários é a igreja, não é a agência missionária. Princípio bíblico isso. Quem envia missionários é a igreja. O processo de envio é da igreja. A agência existe para ajudar. A agência existe para orientar por conta do seu conhecimento, mas o envio, biblicamente falando, acontece a partir da igreja. O caminho da contemporaneidade, entender que o mundo está em transformação, que o mundo está mudando, que nós vivemos num novo tempo, e mudarmos de acordo com as transformações que existem. Terceiro, o caminho do convívio das diferentes gerações para alcançar essa geração. Gerações trabalhando em conjunto, gerações ensinando e sendo ensinadas. Né? E outra coisa aqui, idade não é sinônimo de maturidade. Tá? Idade não é sinônimo de maturidade. Então, nós precisamos aprender uns com os outros. As novas gerações, a geração atual aprendendo com as novas gerações e vice-versa. Caminho do compromisso com a missão de Deus e não com os resultados. Às vezes nós ficamos focados em resultados, e nosso foco precisa ser com a missão de Deus. Nos envolvemos com a missão de Deus, nos comprometemos com a missão de Deus, e não com os resultados. Os resultados virão. Essa é a questão, os resultados virão. Porque a ação da missão de Deus acontece através da ação do Espírito Santo. Não é o nosso muito fazer, mas é a ação de Deus
na nossa vida e através da nossa vida. Outro caminho, o caminho do triálogo entre igreja, organização e missionário. A igreja sem missionário, sem agência, agência sem missionário e igreja, missionário sem igreja e agência, não funciona, não fecha a conta. Então, nós precisamos haver esse caminho em unidade entre a igreja que envia, a agência que ajuda e o missionário que vai, para que a gente avance cada vez mais. O caminho da resiliência, lembra? Nos faltam os lugares mais difíceis, precisamos ser resilientes, precisamos manter a resiliência para podermos chegar até os confins da terra. O caminho da busca de novos perfis missionários. Gente, hoje nós precisamos de missionários dos mais diferentes tipos, perfis, qualificações, formações, é extremamente necessário. Aquele tipo de missionário lá de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, de 10 anos atrás, ele tem o seu espaço, mas há um espaço hoje para novos missionários, fazedores de tenda, empreendedores missionais, todo tipo de perfis hoje podem e devem ser usados no campo missionário. E um caminho que prioriza os nacionais e evita o imperialismo. O que eu quero dizer com isso? Olha só, o missionário ele precisa ter tempo de validade no campo. Ele precisa ter começo, meio e fim. E aqui eu não estou querendo determinar quanto tempo é necessário. Mas a verdade é o seguinte, lembra que a gente falou lá atrás que o discipulado é algo fundamental no avanço do reino de Deus? Estabelecer um processo de trabalho missionário, de plantação de igreja, que não leva os nacionais, aqueles novos convertidos, a crescerem e assumirem um compromisso com o evangelho e assumirem um compromisso de avanço do evangelho, tem alguma coisa que precisa ser revista. Na nossa ação missionária, nós precisamos priorizar o crescimento dos nacionais, a igreja autóctone e assim por diante. Bom, era aí que eu queria trabalhar com vocês. Antes, Charles, de passar para você, eu queria despedir do pessoal do Instagram, porque a gente só tem 1 hora aqui no Instagram e está vencendo 1 hora, mas se você quiser acompanhar as nossas perguntas e respostas agora, corre lá no canal do YouTube ou no Facebook da MIAF, e você vai poder acompanhar o resto da live que a gente vai estar fazendo lá. E lembrando que, no final de tudo, quem se inscreveu e estiver aqui online com a gente, vai estar concorrendo lá ao kit de livros e o curso que a gente está disponibilizando. Então, pessoal do Instagram, um abraço para vocês, pessoal do YouTube e do Facebook, a gente continua por aqui. Charles, está contigo. Beleza, Paulo. Eu vi várias frases daqui que sintetizam essa tensão entre igreja local, figura do missionário transcultural e agências. Tem aqui a frase do Lázaro Félix, que ele diz que existem muitas igrejas missionárias que falam de missões, mas realmente não fazem. E tem a frase aqui do irmão que usa, ou a irmã que usa o perfil Missões África, que diz o seguinte: o envolvimento com a obra missionária deve ser compreendido a partir de uma boa base bíblica de missões. A igreja precisa entender que o investimento missionário é para a eternidade. Eu queria fazer um comentário rápido sobre essas duas frases, porque eu percebi bastante apontamentos de alguns irmãos aqui na participação, falando um pouco sobre essa tensão que percebemos ao longo da história entre a relação igreja local, missionário e agência missionária. Eu ouvi uma frase num treinamento de lideranças nativas lá no norte de Moçambique, em 2014, na cidade chamada Gurue, de um pastor angolano, que ele dizia o seguinte: a igreja que temos é a igreja que somos. Ponto. Começa por aí. Nós não somos uma parte fora da igreja, nós somos membros do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo, ele se move para responder a tarefa missionária e responder aquilo que Cristo está fazendo no mundo. Então nós temos o privilégio de participar da missão de Cristo no mundo.
Na verdade, a missão é de Deus, e Deus nos deu o privilégio, como membros do corpo, de participar, e a gente precisa ter essa consciência. E a igreja que temos, é a igreja que somos, significa que a igreja, com todas as suas deficiências, com todas as suas virtudes e desvirtudes, ela significa também que nós fazemos parte disso, com nossas virtudes e desvirtudes, e que precisamos aprender a caminhar juntos, a crescer, para que o reino de Deus seja sinalizado de forma madura e frutífera nas nações. Eu costumo dizer que a visão de Apocalipse 7, 9 e 10, de uma multidão de remidos de todos os povos, línguas, tribos e nações diante do trono do Cordeiro, ela mostra o reino consumado, mas ela aponta para a igreja presente na história e nos mostra muito que a missão de Deus vai se cumprir com a minha participação ou sem a minha participação. A questão é o que eu tenho feito nesse processo, né? Qual a razão de estar aqui? Qual a razão da minha existência? Nós não estamos aqui como uma obra do acaso, nós estamos aqui para participar dessa missão, e como disse o Spurgeon, todo cristão é um missionário, é um impostor, né? Então é uma missão de todos nós. E tem uma outra mensagem legal, um provérbio macua, que diz o seguinte: a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Povo Macua, lá de Moçambique. Então, a ideia de que nós temos uma mensagem que é eterna, nós temos uma história que é eterna, que ela é belíssima para se contar, os personagens mudam, eles passam, mas a igreja não pode perder o foco de que ela tem uma mensagem poderosa e transformadora para remir pessoas. Eu queria só fazer essa contribuição aí. Muito bom, Charles. Eu queria pegar aqui um comentário que a Jurema, missionária Jurema, fez aqui, né? Quando a gente falou sobre a diáspora, já pensei sobre isso, como a diáspora está gritando para nós, né? Estamos indo ao encontro de vocês. E vejo também a mão de Deus nesse negócio. Eu concordo. Eu acho que Deus está nos dando uma tremenda de uma oportunidade de nós estarmos hoje no meio de povos e etnias que talvez não conseguiríamos estar se pensássemos do ponto de vista geográfico, né? Basta dizer, por exemplo, aqui no Brasil, a MIAF está trabalhando ou focada em trabalhar com povos muçulmanos e africanos, obviamente, e a gente tem feito isso hoje no Rio Grande do Sul, porque há um grande número de africanos muçulmanos hoje presentes no Rio Grande do Sul. Então, a missão transcultural está ali, na porta de casa, né? Mesmo aqui em Londrina, onde a gente está, a gente tem a oportunidade de ver muitos muçulmanos, africanos e até mesmo não africanos, de outras nacionalidades aqui presentes, que podem ser alcançados pela igreja. Claro, a igreja precisa ser preparada, né? E é interessante, falando sobre preparar e preparar bem, era um dos pontos que a gente comentou ali, e eu queria que você comentasse, Charles, o comentário do Lázaro aqui, porque ele fala que cursos têm custo, né, que alguns não conseguem pagar, e a igreja não tem investido no reino de Deus, porque não fomentar pessoas a terem conhecimento teológico, muitos crentes de banco. Como a gente resolve isso? Como a gente oferece bons cursos, boa preparação, ou bom conteúdo, que não sejam caros, que sejam acessíveis, na verdade, às pessoas? Nós temos um problema estrutural no sentido de educação, que é um problema nacional, não é um problema só da área da igreja, da área da fé ou da educação teológica. Como democratizar o ensino, dando a ele melhor qualidade e maior acessibilidade ao povo. Isso também se encaixa no seminário, se encaixa na questão teológica. Eu acredito que essa revolução tecnológica, ela vai gerar um avanço nessa questão, e já está gerando isso. Temos percebido bons cursos surgindo dentro dessa perspectiva de preparo à distância, online, EAD,
com pessoas bem gabaritadas e num custo mais acessível. Acredito que a internet vai ser o caminho para democratizar e ajudar a igreja na formação de novos obreiros. Uhum, uhum. Bom, pode fazer propaganda, o Charles, ou não? Né? Tá? O Charles está envolvido com a gente tem pensado nisso, né, Charles? Uhum. De como a gente pode exatamente democratizar, trazer treinamento, trazer bons cursos. A gente criou uma plataforma que a MIAF tem usado, que é essa, projetomase.org.br. Claro, a gente não está falando aqui de formação acadêmica, mas o Projeto Mase tem como iniciativa oferecer cursos, né? Oferecer alguns treinamentos. Alguns são gratuitos, outros não, mas mesmo aqueles que não são gratuitos têm custos extremamente acessíveis às pessoas, né? Acabamos de fechar, por exemplo, uma turma, que é a que a gente vai sortear aqui o curso, né? Que é o curso de cuidado integral do missionário, o curso básico. São 12 aulas e o preço é extremamente acessível, né? A gente já está colocando um outro curso em breve no ar, com 24 aulas também sobre cuidado integral do missionário, completamente gratuito, vai estar à disposição. Hoje nós também estávamos trabalhando com outros cursos, revelando exatamente, né, sobre a compreensão do cristão sobre o islamismo, vai estar disponível. Enfim, a gente está tentando fazer a nossa parte, mas eu concordo, e a gente precisa realmente oferecer treinamento de qualidade, conhecimento, especialmente conhecimento, mais do que treinamento e formação, conhecimento. Né? Eu acho que uma das grandes características que prejudicam o nosso avanço missionário tem a ver realmente com conhecimento. Conhecer, né, conhecer ainda mais sobre as verdades bíblicas, sobre os conceitos bíblicos em relação ao envio missionário. Muito bem, Charles, temos alguma pergunta aí? Algum outro comentário que você queira... Tem um comentário aqui do Reginaldo Nicanor, eu não sei se é o pastor Reginaldo lá da Ilha do Governador, da Igreja Batista, mas diz aqui, quando entendemos a questão da obediência, fazemos tudo com alegria para missões. Nunca será demais sustentar missionários ou fazer missões. Às vezes as pessoas comentam muito, eu estive agora 10 dias no Rio de Janeiro, cheguei segunda-feira aqui em Brasília, e muitas vezes as pessoas comentam, você é muito corajoso e tal, por querer ir servir num campo, às vezes, distante, inóspito e tudo, mas não tem nada a ver com coragem, tem a ver com obediência. O ponto da grande comissão sempre foi obediência. Uhum. Lá em Josué 1:9, nós temos uma redundância de seja corajoso, seja valente, seja forte, justamente para trabalhar no ser humano aquilo que o nosso coração tem dificuldade de ser, que é ser corajoso, né? Então a obediência nos leva à coragem necessária em Deus para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Tá certo, tá certo. Charles, eu prometi que a live ia ser de 1 hora, a gente já está 6 minutos aqui passando um pouquinho, então a gente vai terminar aqui. Eu acho que essa foi uma experiência que a gente quer repetir, né? A gente quer fazer novamente, e se você gostou da live, se você acha que isso é relevante, a gente vai fazer aquilo que todo bom youtuber, né, faz. O Charles está com esse fone maravilhoso aí de youtuber, mas eu vou pedir para você fazer o seguinte: primeiro você seguir, né, o nosso canal no YouTube ou no Facebook da MIAF, clicando ali no subscribe, onde você se inscreve no canal para receber as notificações, para poder estar sendo informado quando a gente vai ter a live. E outra coisa importante você fazer é curtir esse vídeo vai ficar gravado, então se você curtir, mais gente vai ficar sabendo dele, mais gente vai poder, ele vai ser compartilhado, e isso também nos ajuda a crescer, a divulgar tudo aquilo que a gente falou, de informar, divulgar, né, e avançar em termos de conhecimento.
E aí, então, a gente